Olá, chegou a hora de fazer arroz branco. Aquele tradicional arroz branco de todos os dias e que muita gente acha muito difícil de fazer. Então a gente vai fazer um arroz branco básico. E o que você vai precisar para fazer este arroz? 2 xícaras de arroz, azeite e sal e água quente. Sim, porque o arroz branco é com água quente. Ele vai ficar pronto mais rápido e você vai correr menos risco do arroz ficar empapado e ficar unidos venceremos. O arroz branco, só para quem não conhece, ele é diferente do arroz parbolizado. O arroz parbolizado, normalmente você pode fazer com água fria e o arroz parbolizado, ele fica sempre soltinho. O arroz branco, não. O arroz branco sempre tem esses nuances de dependendo da marca, dependendo da quantidade de água que você coloca e se você colocar água fria, dele não ficar soltinho. Eu já liguei o fogo aqui e vou colocar um pouco de azeite, mais ou menos 1 colher de azeite. Você pode usar óleo de coco, banha, o que você estiver habituado a usar na sua casa. Eu gosto muito de usar o azeite. E eu vou fazer 2 xícaras de arroz. Uma dessas xícaras aqui, normalmente, aqui em casa serve 2 pessoas. Então, eu sempre vou medir 1 xícara para 2 pessoas, mas depende das pessoas que comem o arroz. Então, se na sua casa as pessoas comem mais arroz ou menos arroz, você pode dosar isso. Então, eu vou colocar o arroz. Vocês não podem falar assim, Roseli, mas não vai nem colocar um alho, algum tempero, uma cebola? Não, eu vou fazer o arroz básico. Por que eu vou fazer o arroz básico? Porque aqui em casa, normalmente, quando eu faço arroz branco, eu faço um acompanhamento que seja mais temperado. Então, quando faz feijão, quando faz um estrogonofe de cogumelos ou quando faz legumes assados, eu sempre uso muito tempero. Então, eu coloco o arroz branco para dar uma equilibrada. Mas você pode colocar alho, cebola, o que você quiser aqui. Eu vou fazer o básico. Então, já coloquei 1 xícara de arroz. Aqui tem a mesma medida daquela xícara ali. E aí, o arroz branco, você sempre dá uma refogada nele. Você vai dando uma fritadinha nele até ele começar a ficar mais esbranquiçado. Conforme a gente for refogando o arroz, aqui dá para perceber que alguns estão mais esbranquiçados que os outros. Então, a gente vai refogar mais um pouco para ele ficar mais esbranquiçado assim, e quando tiver bem esbranquiçado já é hora de colocar a água. E aí você faz isso ou em fogo baixo ou sempre aqui junto, mexendo para você não queimar o arroz. E aí com o arroz no ponto eu venho aqui e vou colocar 3,5 xícaras de água aqui. Então, eu coloquei 3 xícaras, eu vou colocar 3,5 xícaras. Por que eu vou colocar 3,5 xícaras? Normalmente, eu meço o arroz assim, se eu colocar 1 xícara de arroz, eu coloco 2 de água, para ele ficar bem soltinho. Mas isso depende um pouco também da marca do arroz. Então, às vezes, para mim não correr o risco do arroz não ficar soltinho, eu coloco 1 xícara de arroz e ao invés de 2 de água, eu coloco um pouquinho menos, um dedo a menos de água. Aqui, como eram 2 xícaras de arroz, seriam 4 de água, eu coloquei só 3,5 xícaras de água. E aí depois no final, se eu achar que o arroz não ficou bem cozido, eu coloco um pouquinho mais de água. Mas eu sempre coloco um pouquinho menos para não correr o risco do arroz não ficar soltinho, dele ficar empapado, porque eu particularmente gosto do arroz soltinho, mas também há quem goste do arroz mais empapadinho e mais grudentinho. E aí agora sim, ó, o arroz levantou fervura, eu vou abrir aqui um pouquinho e vou baixar o fogo e vou deixar ferventando até ele secar. Já se passaram quase 10 minutos e o arroz está quase pronto. Eu esqueci de falar para vocês antes que quando eu coloquei a água, vocês viram que ficou levemente amareladinho o arroz por cima. Por quê? Por causa do azeite de oliva. Então, às vezes, dependendo do azeite que vocês forem usar, vai dar essa diferença. Assim como também se vocês fritarem ele um pouquinho além da conta, tá? Então, mas ele estava levemente amarelado, esverdeado por causa do azeite de oliva. E agora, como está quase pronto, vou mostrar para vocês como está.
Então, ó, é por cima aqui o que eu falei, ele ficou levemente amarelado. E é por baixo ele tá bem branquinho. E aqui ó, ele tá começando a dar uma grudada aqui na panela. E aí ele está pronto, a não ser que você goste do arroz com crostinha, que fica aquela crostinha crocante embaixo, você deixa mais tempo. Do contrário, o nosso arroz já está pronto em 10 minutos. Agora com o arroz pronto, eu já venho aqui e sirvo ele. E essa também é uma opção que toda vez que eu vou fazer arroz para comer na hora, o que eu faço? Eu já faço um arroz a mais para mim guardar ou congelar para o dia seguinte. Tá aqui o nosso arroz, tá bem soltinho, ficou levemente amarelado por causa do azeite. E aí, para você não servir um arroz totalmente branco, o que eu gosto de fazer? Aqui eu misturei um mix de castanhas, que eu sempre compro, que tem castanha, tem uva passa. Coloquei semente de girassol e gergelim aqui também. E aí a gente vem aqui e põe aqui no prato para deixar ele um pouco diferente. E vou colocar também uma salsinha aqui. E aí tá pronto o arroz branco. A facilidade do arroz branco é porque ele é muito mais rápido do que o arroz integral e o arroz 8 grãos. Então, naquelas horas que você precisa um arroz que fique pronto mais rápido, um arroz branco, você pode colocar os temperos que você quiser ou você faz um arroz básico e na hora da apresentação coloca algumas castanhas, algumas uvas passas em cima para dar uma enfeitada e deixar o prato mais bonito.